Pedro está sentado na beira da cama, às 3 da madrugada, segurando nas mãos um pequeno aparelho medidor de glicemia. Seus dedos tremem ligeiramente enquanto espera o resultado. A casa está em silêncio absoluto. Apenas o ronco suave de Márcia, ao lado dele, e o tic-tac obstinado do relógio de parede ecoando pelo quarto. O visor digital acende, 89 miligramas por decilitro. Ele pisca, confuso. Mede novamente, 87 miligramas por decilitro. Pela terceira vez em uma semana, seus números estão completamente normais, sem medicação, sem insulina, apenas seguindo aquele protocolo estranho que descobriu por acaso em uma madrugada de desespero. Lágrimas escorrem pelo seu rosto, mas não são lágrimas de tristeza. Pela primeira vez em anos, Pedro enxerga com nitidez o rosto da esposa dormindo ao seu lado. Suas mãos não formigam, seus pés não doem, e aquela sensação constante de estar à beira de um precipício simplesmente desapareceu. Mas como ele chegou até aqui? Como um homem que há poucos meses estava perdendo a visão, desmaiando em reuniões e vivendo num inferno de números descontrolados, conseguiu essa transformação impossível? A resposta começou exatamente onde tudo pareceu terminar. Pedro Henrique Costa, 48 anos, engenheiro civil. Aos olhos do mundo, um homem de sucesso. Escritório próprio, casa em bairro nobre, 2 filhas inteligentes cursando universidades particulares. Márcia, sua esposa há 22 anos, professora de matemática, parceira de vida que sempre admirou, sua capacidade de resolver qualquer problema com precisão cirúrgica. Metódico por natureza, Pedro sempre foi o tipo de pessoa que chegava 15 minutos antes de qualquer compromisso. Planejava as férias com 6 meses de antecedência. Guardava todas as notas fiscais organizadas por mês. Jamais esquecia um aniversário. Seus projetos de engenharia eram impecáveis. Suas planilhas de orçamento nunca erravam um centavo. Essa obsessão pelo controle nasceu da infância. Filho de pai alcoólatra e mãe depressiva, Pedro aprendeu cedo que a única forma de ter segurança na vida era controlando cada variável possível. Estudou muito, trabalhou dobrado, construiu uma realidade sólida, onde nada pudesse desmoronar. Nos fins de semana, gostava de consertar coisas pela casa. O barulho da furadeira, o cheiro de madeira cortada, a satisfação de ver um projeto tomar forma em suas mãos. Márcia sempre brincava, dizendo que ele conseguiria construir uma casa inteira apenas com YouTube e teimosia. Mas havia uma rachadura nessa fachada perfeita. Pedro carregava um medo secreto, visceral, que o acompanhava desde os 35 anos. A certeza de que algum dia seu corpo o trairia, assim como traiu seu pai, morto aos 52 anos, por complicações do diabetes. Todas as noites, antes de dormir, Pedro tocava discretamente o próprio peito, sentindo as batidas do coração. Contava mentalmente: 1, 2, 3, como se pudesse garantir que continuariam na manhã seguinte. E foi exatamente essa obsessão por controle que tornaria o diagnóstico de diabetes tipo 2, aos 43 anos, ainda mais devastador do que ele poderia imaginar. Márcia sempre enxergou no marido um porto seguro. Mesmo quando ele ficava tenso com prazos ou números que não fechavam, ela sabia que Pedro encontraria uma solução. Era sua natureza. Problema detectado, solução implementada. As filhas, Ana Beatriz, de 19 anos, e Larissa, de 16, viam no pai um super-herói doméstico. Era ele quem consertava o computador que travava, quem ajudava com matemática, quem dirigia madrugadas inteiras para buscá-las em festas. Nunca faltava, nunca falhava. Nenhuma delas suspeitava da guerra silenciosa que Pedro travava consigo mesmo. Das noites em claro, pesquisando sintomas na internet. Dos momentos em que ele parava na frente do espelho do banheiro e examinava os próprios olhos, procurando sinais de que algo estava errado. A rotina da família era previsível e confortável. Café da manhã às 7, Pedro saía para o escritório às 8 em ponto. Almoçava sempre no mesmo restaurante próximo ao trabalho. Voltava para casa às 18 horas. Jantar em família, Netflix no sofá,
cama às 10h30. Mas dentro dessa normalidade aparente, Pedro começou a perceber mudanças sutis que ninguém mais notava. A sede constante que ele disfarçava bebendo água o tempo todo, a fome voraz que atacava do nada, fazendo-o devorar biscoitos escondido no escritório, o cansaço que chegava como uma onda pesada, especialmente após o almoço. Marcos, seu sócio há 15 anos, chegou a perguntar algumas vezes se estava tudo bem. Pedro sempre respondia com um sorriso forçado e mudava de assunto. Como explicar que sentia como se seu próprio corpo fosse um projeto defeituoso que ele não conseguia consertar? A verdade é que Pedro amava demais sua família para preocupá-los com algo que ele tinha certeza de que conseguiria resolver sozinho. Afinal, era apenas uma questão de encontrar a estratégia certa, o método adequado, o controle perfeito. Pelo menos era isso que ele pensava. Antes que seu corpo decidisse mostrar que alguns problemas não se resolvem apenas com força de vontade. O primeiro sintoma real apareceu numa quinta-feira de março, durante a inspeção de uma obra. Pedro estava conferindo as fundações de um prédio comercial quando sentiu uma tontura estranha, como se o chão estivesse balançando sob seus pés. Apoiou-se numa viga de ferro, esperou passar e atribuiu ao calor excessivo daquele dia. Mas a sede começou a se tornar constante. Pedro bebia água compulsivamente, carregava sempre uma garrafa na mochila, parava em banheiros a cada meia hora. Márcia brincava dizendo que ele tinha virado um camelo. Ele ria junto, mas por dentro uma voz sussurrava que aquilo não era normal. As feridas começaram a aparecer sem explicação. Um pequeno corte no dedo ao fazer a barba demorou 2 semanas para cicatrizar. Uma bolha no pé, causada por um sapato apertado, inflamou e supurou por mais de 1 mês. Pedro disfarçava com curativos e dizia que eram acidentes de trabalho. A visão começou a ficar embaçada esporadicamente. Primeiro apenas no final do dia, quando estava cansado. Depois, pela manhã também. Pedro trocou os óculos 3 vezes em 6 meses, achando que era apenas o grau aumentando. Cada oftalmologista dizia a mesma coisa: estresse do trabalho, normal na sua idade. O que Pedro não sabia era que, internamente, sua resistência à insulina estava criando um caos silencioso. O excesso de glicose no sangue danificava microscopicamente seus vasos sanguíneos, atacava seus nervos, sobrecarregava seus rins. Uma guerra celular que ele não podia ver, ouvir ou sentir diretamente. A comida começou a ter um sabor estranho. Doces que antes adorava viraram enjoativos. A fome chegava em ondas violentas, fazendo-o comer quantidades absurdas e se sentir culpado depois. Márcia comentava que ele estava diferente na mesa, mais ansioso, mais compulsivo. Mas o pior era a fadiga, uma exaustão profunda que não passava com descanso. Pedro dormia 8 horas e acordava como se tivesse corrido uma maratona. Arrumava desculpas para clientes, desmarcava compromissos sociais, preferia ficar em casa assistindo televisão. Até que numa manhã de setembro, ao tentar se levantar da cama para ir ao banheiro, Pedro desabou. Suas pernas simplesmente não obedeceram aos comandos do cérebro. Márcia acordou com o barulho. Encontrou o marido no chão, consciente, mas incapaz de se mover adequadamente. E pela primeira vez em sua vida, metodicamente controlada, Pedro admitiu para si mesmo: algo estava muito, muito errado. Capítulo 3:2. O diagnóstico que mudou tudo. O pronto-socorro do hospital estava lotado, como sempre. Pedro esperou 4 horas sentado numa cadeira desconfortável, segurando um número na mão e observando pessoas em situações ainda piores que a sua. Uma mulher tossia sangue, uma criança chorava com febre alta, um idoso gemia de dor segurando o peito. Quando finalmente foi chamado, o médico plantonista parecia exausto. Olhou rapidamente para Pedro, perguntou sobre os sintomas, pediu alguns exames básicos: glicemia, hemograma, urina. Nada muito complexo. O resultado da glicemia veio primeiro: 380 miligramas por decilitro. O médico franziu a testa.
Pediu para repetir o exame. Mesmo resultado. Olhou para Pedro com uma expressão que misturava preocupação e algo que parecia pena. Senhor Pedro, o senhor tem diabetes tipo 2. E pelos números, já há algum tempo. A palavra diabetes ecoou na cabeça de Pedro como um tiro. Ele conhecia essa palavra, sabia exatamente o que ela significava. Havia visto o pai definhar lentamente, perdendo primeiro a alegria, depois a vontade de viver, finalmente a própria vida. O médico continuou falando, mas Pedro não conseguia mais prestar atenção. Algo sobre medicamentos, dieta, acompanhamento. As palavras chegavam abafadas, como se ele estivesse debaixo d'água. Márcia segurava sua mão com força, fazendo perguntas práticas que ele deveria estar fazendo. Voltaram para casa em silêncio. Pedro dirigia no automático, olhando a cidade passar pela janela, sem realmente ver nada. Sua mente estava processando uma única informação. Ele tinha se tornado aquilo que mais temia. Naquela noite, Pedro ficou acordado até às 5 da manhã pesquisando sobre diabetes tipo 2 na internet. Leu sobre complicações, cegueira, amputações, insuficiência renal, morte prematura. Cada artigo era como uma punhalada em suas esperanças de uma vida normal. Márcia tentava consolá-lo, dizendo que hoje em dia diabetes era uma doença controlável. Mas Pedro sabia que controlar não significava curar. Significava gerenciar uma bomba relógio que poderia explodir a qualquer momento. Na segunda-feira, Pedro marcou consulta com um endocrinologista particular. Dr. Roberto, 60 anos, especialista renomado, consultório cheio de diplomas na parede, homem sério, técnico, que olhava mais para os exames do que para o paciente. Vamos começar com metformina, 850 mg, 2 vezes ao dia, dieta restritiva, exercícios regulares, monitoramento da glicemia, 3 vezes ao dia. Se não funcionar, partimos para a insulina. Pedro saiu do consultório com uma sacola cheia de medicamentos e uma folha de papel com orientações alimentares. Sentia-se como alguém que acabara de receber uma sentença de prisão perpétua. Mas o que ele não imaginava era que essa sensação de prisão estava apenas começando. Pedro transformou o diabetes numa obsessão científica. Comprou o melhor glicosímetro do mercado, planilhas eletrônicas para registrar cada medição, aplicativos para contar carboidratos, balanças digitais para pesar cada grama de comida. A rotina virou um ritual religioso. Acordar às 6, picar o dedo, anotar o número. Café da manhã medido. 30 gramas de aveia, 200 ml de leite desnatado, exatamente uma fatia de pão integral. 2 horas depois, novo teste. Almoço calculado ao milímetro, mais um teste. Jantar pesado e medido. Teste antes de dormir. Mas os números pareciam ter vida própria. 180 pela manhã, mesmo tendo jantado apenas salada na noite anterior. 95 depois do almoço, quando deveria estar alto. 240 antes de dormir, sem explicação aparente. Pedro anotava tudo, procurava padrões, ajustava variáveis, mas a glicemia dançava como um pêndulo louco. A metformina causava efeitos colaterais horríveis, diarreia constante que o obrigava a mapear todos os banheiros da cidade, náuseas que chegavam em ondas, especialmente depois das refeições, gosto metálico na boca que tornava toda a comida desagradável. Pedro emagrecer 10 quilos em 2 meses. Mas não era um emagrecimento saudável. Era a aparência de quem estava sendo consumido por dentro. Márcia tentava ajudar, mas acabava controlando cada passo dele. Pedro, você já mediu a glicemia hoje? Pedro, tem certeza que pode comer isso? Pedro, você tomou o remédio? Ele começou a se sentir como uma criança doente, sob supervisão constante. As filhas olhavam para ele com uma mistura de pena e medo. Ana Beatriz, que sempre foi sua confidente, começou a evitar conversas mais profundas. Larissa passou a perguntar se ele estava bem toda vez que o via sentado em silêncio. Pedro percebia que tinha se tornado uma fonte de preocupação constante para toda a família. O trabalho começou a sofrer. Pedro, que sempre foi produtivo e focado,
Agora passava horas do dia pensando apenas em comida e número. Calculava mentalmente quantos carboidratos havia no almoço, preocupava-se se a glicemia estava subindo, interrompia reuniões para fazer teste. Marcos, seu sócio, começou a fazer comentários. Nada direto, mas Pedro percebia a irritação crescente. Reuniões adiadas porque ele estava passando mal, projetos atrasados porque ele não conseguia se concentrar, clientes insatisfeitos porque ele parecia sempre distraído ou cansado. Mas o pior de tudo era a sensação crescente de que seu próprio corpo havia se tornado seu inimigo. Cada sintoma era interpretado como sinal de piora. Formigamento nos pés? Neuropatia. Vista. Embaçada? Retinopatia. Cansaço excessivo? Glicemia descontrolada. Pedro vivia em estado de alerta constante, esperando que a próxima complicação aparecesse. E, infelizmente, não demorou muito para que ela aparecesse. O formigamento nos pés começou sutil, como pequenas agulhadas durante as madrugadas. Pedro acordava com a sensação de que havia dormido sobre os próprios pés, mas a dormência não passava nem quando caminhava pela casa. Com o passar das semanas, o formigamento se transformou numa queimação constante, como se ele estivesse pisando em brasas. Dr. Roberto explicou com frieza clínica. Neuropatia diabética periférica. É comum quando a glicemia fica descontrolada por muito tempo. Vamos ajustar a medicação e ver como evolui. Mas não melhorou. Piorou. Pedro começou a tropeçar em tapetes, perder o equilíbrio sem motivo, sentir dores lancinantes que subiam pelas pernas como choques elétricos. Algumas noites, a dor era tão intensa que ele não conseguia dormir. Ficava sentado na poltrona da sala, massageando os pés, chorando baixinho para não acordar Márcia. A visão começou a falhar de forma mais evidente. Não era apenas o cansaço ou a necessidade de óculos mais fortes. Pedro percebia manchas escuras flutuando em seu campo visual, como pequenas moscas que dançavam sempre que ele tentava focar em alguma coisa. Ler se tornou um esforço hercúleo. Foi numa terça-feira, digitando um relatório importante, que aconteceu o momento que mudaria tudo. Pedro estava concentrado, tentando terminar o projeto dentro do prazo, quando percebeu que as letras do lado esquerdo da tela simplesmente desapareceram. Não estavam embaçadas, não estavam distorcidas, simplesmente não existiam mais. Piscou várias vezes, esfregou os olhos, ajustou a posição na cadeira. Nada. Era como se alguém tivesse apagado metade da sua visão com uma borracha. Pedro sentiu o pânico subir pela garganta como bile azeda. No oftalmologista, o diagnóstico veio como uma sentença de morte. Retinopatia diabética avançada. Hemorragias microscópicas estavam destruindo sua retina, uma consequência direta dos níveis glicêmicos descontrolados. Precisamos fazer fotocoagulação a laser imediatamente, disse o especialista. Se não tratarmos agora, a perda de visão pode ser permanente. O procedimento foi um pesadelo. Pedro deitado numa maca, cabeça imobilizada, enquanto feixes de laser queimavam literalmente partes da sua retina. O médico explicou que estavam cauterizando os vasos sanguíneos, danificados para evitar novas hemorragias. Pedro sentiu cada pulso de luz como uma punhalada direta no cérebro. Voltou para casa com os olhos vendados, completamente dependente de Márcia para tudo. Não conseguia ler, assistir TV, trabalhar ou sequer se locomover sozinho pela casa. Pela primeira vez em sua vida, Pedro estava totalmente vulnerável. Mas ainda havia uma humilhação maior esperando por ele. A reunião era crucial. Pedro tinha trabalhado meses naquele projeto de um shopping center. Era o maior contrato que a empresa já havia conseguido. Mesmo com a visão comprometida e as dores constantes nos pés, ele não podia faltar. Márcia tentou convencê-lo a desmarcar, mas Pedro foi inflexível. Não posso decepcionar os clientes. Amanhã começou mal. Pedro tinha tomado café apenas com torrada integral e um copo de leite, medindo tudo rigorosamente, mas sua glicemia estava em 280 miligramas por decilitro, inexplicavelmente alta. Aplicou uma dose extra de insulina de ação rápida, algo que Dr. Roberto havia autorizado para a emergência.
O escritório estava cheio. Além dos 3 sócios investidores, havia arquitetos, engenheiros estruturais, o próprio Marcos e mais 2 pessoas da equipe de Pedro. Era o tipo de reunião que definiria os próximos 2 anos da empresa. Pedro começou a apresentação com confiança, mas aos poucos sentiu uma estranheza crescente. As palavras pareciam sair mais devagar da sua boca, como se a língua tivesse engrossado. Sua visão, já comprometida, começou a embaçar ainda mais. Pequenas gotas de suor frio escorriam pela testa. Mesmo com o ar-condicionado ligado, continuou falando, forçando-se a manter a normalidade. Explicava os detalhes estruturais quando percebeu que estava repetindo a mesma frase várias vezes sem perceber. Os rostos ao redor da mesa mostravam expressões de confusão crescente. "Pedro, você está bem?" perguntou Marcos, claramente preocupado. "Estou ótimo", respondeu Pedro, mas sua própria voz soou estranha aos seus ouvidos, como se viesse de muito longe. Foi tentando apontar para uma imagem no projetor que Pedro percebeu que sua mão tremia descontroladamente. Não era um tremor nervoso. Era algo mecânico, involuntário, como se seu cérebro tivesse perdido o controle sobre o próprio corpo. "Desculpem, eu..." começou a dizer, mas a frase morreu no ar. O mundo começou a girar devagar. Pedro viu as paredes da sala se inclinarem. Os rostos das pessoas se distorcerem como numa pintura de Salvador Dalí. Sentiu as pernas fraquejarem. Tentou se apoiar na mesa, mas seus braços não obedeceram. Pedro desabou. Quando acordou, estava deitado no chão frio do escritório, cercado por rostos preocupados. Alguém havia colocado uma almofada sob sua cabeça. Márcia estava ajoelhada ao seu lado, segurando sua mão, os olhos vermelhos de tanto chorar. "A ambulância já vem chegando", disse uma voz que ele não conseguiu identificar. Hipoglicemia severa. No hospital, descobriu que a dose extra de insulina, combinada com o estresse da apresentação e a pouca alimentação, havia derrubado sua glicemia para 34 miligramas por decilitro, um nível potencialmente fatal. Mas pior que o risco médico foi a humilhação. Pedro, o homem que sempre controlou tudo, havia desabado como um boneco de pano na frente dos clientes mais importantes da sua carreira. O contrato foi cancelado no dia seguinte. Marcos visitou-o no hospital, mas Pedro conseguia ler nos olhos do sócio uma mistura de preocupação e aborrecimento. A empresa havia perdido muito dinheiro, a reputação estava abalada, e Pedro tinha se tornado um passivo em vez de um ativo. Naquela noite, sozinho no quarto do hospital, conectado a soros e monitores, Pedro chorou pela primeira vez desde a infância. Não eram lágrimas de dor física. Era o choro de um homem que havia perdido tudo que o definia: controle, independência, dignidade, e ainda não era o fundo do poço. 3 meses após o episódio no escritório, Pedro havia se tornado uma sombra do homem que costumava ser. Saía pouco de casa, passou a gestão da empresa quase inteiramente para Marcos e vivia numa rotina de consultas médicas, medicamentos e desespero crescente. Dr. Roberto havia aumentado as doses de insulina 2 vezes. Pedro agora aplicava 4 injeções por dia, mas os números continuavam caóticos. Pela manhã, 340 miligramas por decilitro. 2 horas depois, 89 miligramas por decilitro. Antes do almoço, 278 miligramas por decilitro. Era como se seu corpo tivesse se tornado completamente imprevisível. A neuropatia havia piorado drasticamente. Pedro não conseguia mais sentir completamente os pés, o que causava quedas frequentes. Uma manhã, ao sair do banho, tropeçou e bateu a cabeça na pia. Márcia encontrou-o no chão do banheiro, consciente, mas desorientado, com um corte profundo na testa que precisou de 8 pontos, mas a gota d'água veio numa sexta-feira de dezembro. Pedro estava assistindo televisão quando percebeu algo estranho no pé direito. Havia uma ferida pequena, próxima ao dedão, que ele não lembrava como havia aparecido. Provavelmente um machucado insignificante que ele nem havia sentido por causa da neuropatia. A ferida não cicatrizava. Pelo contrário, depois de uma semana, estava maior, avermelhada,
com uma secreção amarelada e um cheiro que Pedro tentava ignorar. Márcia insistiu para que procurassem um médico imediatamente. No pronto-socorro, o cirurgião vascular examinou o pé de Pedro com uma expressão grave. Pediu exames de imagem, culturas da ferida, análises sanguíneas. O diagnóstico veio na segunda-feira seguinte, numa consulta que Pedro jamais esqueceria. Senhor Pedro, o senhor está com uma infecção severa, osteomielite. A infecção atingiu o osso. Tentaremos tratamento com antibióticos intravenosos por 15 dias, mas preciso ser honesto. Existe uma possibilidade real de precisarmos amputar os dedos do pé, ou até parte do pé. A palavra amputação ecoou na cabeça de Pedro como um sino fúnebre. Márcia começou a chorar silenciosamente. Ele próprio não conseguia processar a informação. Como chegara até ali? Como um pequeno corte que ele nem havia sentido poderia resultar na perda de parte do seu corpo. Foram 15 dias internado, recebendo antibióticos pela veia 24 horas por dia. Pedro observava obsessivamente seu pé, procurando sinais de melhora ou piora. A ferida estava coberta por curativos que eram trocados 2 vezes ao dia, e a cada troca ele segurava a respiração, esperando notícias. Márcia praticamente morou no hospital durante esse período. Dormia numa poltrona desconfortável ao lado da cama, levava comida caseira que Pedro mal conseguia comer, tentava manter conversas animadas sobre assuntos triviais para distraí-lo. As filhas visitavam depois da aula, mas Pedro percebia o medo nos olhos delas. Ana Beatriz, que sempre foi madura para a idade, assumiu responsabilidades domésticas que não deveria ter. Larissa, ainda adolescente, começou a apresentar sinais de ansiedade, roer unhas, insônia, queda no rendimento escolar. Na 13ª noite de internação, Pedro acordou às 3 da madrugada com uma certeza terrível. Ele ia morrer. Não de forma imediata, mas lenta e dolorosamente, como seu pai. Primeiro perderia os dedos dos pés, depois parte das pernas, depois a visão completamente. Depois, os rins parariam de funcionar. Olhou para Márcia dormindo na poltrona, o pescoço torto numa posição desconfortável, e sentiu uma culpa avassaladora. Ela não merecia passar por isso. As meninas não mereciam ter um pai inválido. Talvez elas ficassem melhores sem ele. Pela primeira vez em sua vida, Pedro considerou seriamente desistir de lutar. No 15º dia, o cirurgião vascular entrou no quarto com uma expressão que Pedro não conseguiu decifrar. Carregava na mão os resultados dos últimos exames, e seu silêncio inicial pareceu durar uma eternidade. As boas notícias primeiro, disse finalmente. A infecção respondeu aos antibióticos. Não vamos precisar amputar nada por enquanto. Pedro sentiu um alívio momentâneo, mas percebeu que havia uma continuação. A má notícia é que isso é apenas um adiamento. Senhor Pedro, com os níveis glicêmicos que o senhor apresenta, e considerando a neuropatia avançada, não consigo garantir que isso não vai acontecer de novo. Na verdade, é muito provável que aconteça. O médico continuou explicando sobre cuidados especiais, fisioterapia, acompanhamento rigoroso, mas Pedro não estava mais ouvindo. Uma única frase ecoava em sua mente. É muito provável que aconteça de novo. Voltou para casa numa sexta-feira chuvosa de janeiro. A casa que antes era seu refúgio, agora parecia um hospital improvisado. Medicamentos espalhados pela mesa da cozinha, aparelhos de monitorização no quarto, cadeira de rodas, só por precaução, numa das esquinas da sala. Pedro passou a se mover pela casa como um fantasma. Acordava tarde, ficava horas em frente à televisão, sem realmente assistir nada. Fazia as refeições mecanicamente. Havia perdido 15 quilos e parecia 10 anos mais velho. Seus olhos, antes brilhantes e determinados, agora tinham uma expressão vazia, resignada. Márcia tentava manter a normalidade, mas Pedro percebia o esforço tremendo que isso exigia dela. Ela havia perdido peso também, tinha olheiras profundas, e às vezes ele a flagrava chorando no banheiro quando pensava que ninguém estava vendo. O relacionamento físico havia desaparecido completamente.
não apenas pela falta de libido, um efeito colateral comum do diabetes descontrolado, mas porque Pedro se sentia profundamente envergonhado do próprio corpo. Como poderia se entregar intimamente quando nem ele mesmo suportava olhar para os próprios pés feridos e deformados? Ana Beatriz ligava todos os dias da universidade, mas as conversas eram tensas e superficiais. Larissa havia começado a apresentar sintomas de depressão adolescente, passando dias trancada no quarto, recusando-se a falar sobre o que estava sentindo. Uma noite, Pedro estava sozinho em casa, quando recebeu um telefonema de Marcos. Conversa difícil, cheia de pausas constrangedoras, mas com uma mensagem clara. A empresa não podia mais carregar um sócio inativo. Eles ofereciam uma proposta de compra da sua parte, um valor justo que garantiria o sustento da família por alguns anos. Pedro aceitou sem discutir. Não tinha mais energia para brigar. Depois de desligar o telefone, ele se dirigiu ao banheiro e ficou muito tempo olhando para o próprio reflexo no espelho. O homem que o encarava, de volta, era irreconhecível. Magro demais, pele amarelada, olhos fundos. Era como se o diabetes tivesse consumido não apenas sua saúde, mas sua própria alma. Naquela noite, Pedro tomou uma decisão que assombrou Márcia pelos meses seguintes. Reuniu toda a família na sala e disse, com uma calma perturbadora: "Talvez vocês fiquem melhor sem mim. Eu me tornei um fardo." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Márcia começou a chorar. Ana Beatriz gritou que ele não podia dizer uma coisa dessa. Larissa saiu correndo para o quarto. Pedro havia chegado ao fundo do poço. Um homem que sempre resolveu problemas, agora se via como o problema que não tinha solução. Mas às vezes, é preciso tocar o fundo para encontrar impulso para subir. Era 3 da manhã de uma terça-feira quando Pedro acordou com sede intensa. Sua glicemia estava em 320 miligramas por decilitro. Mais uma noite de números descontrolados. Aplicou insulina e foi para a cozinha beber água. Mas o sono não voltou. Sentou-se no sofá da sala, pegou o notebook e começou a navegar sem rumo pela internet. Não tinha mais energia para pesquisar tratamentos ou ler artigos médicos. Estava apenas matando tempo até o dia amanhecer. Foi então que se deparou com um vídeo no YouTube com um título que chamou sua atenção. Por que seu diabetes não melhora mesmo seguindo todas as orientações médicas? Normalmente, Pedro ignoraria esse tipo de conteúdo. Já tinha visto centenas de promessas milagrosas, dietas revolucionárias, suplementos mágicos. Mas algo naquele momento, talvez o desespero, talvez a exaustão de lutar contra números que não faziam sentido, o fez clicar no vídeo. O homem que aparecia na tela não parecia um charlatão típico. Era um médico, Dr. Fernando Silveira, endocrinologista formado pela USP, com especialização em nutrição funcional. Falava de forma calma, técnica, citando estudos científicos que Pedro podia verificar. A maioria dos diabéticos tipo 2 está travando uma guerra perdida, dizia o médico. Eles estão tratando os sintomas da doença, não a causa raiz. É como tentar esvaziar uma banheira sem fechar a torneira. Pedro se inclinou para a frente, prestando atenção pela primeira vez em meses. O protocolo médico padrão foca em controlar a glicemia com medicamentos, mas ignora o fator fundamental, a resistência à insulina. E existe uma causa específica para essa resistência que quase nenhum médico discute com os pacientes. O vídeo continuou por 40 minutos. Dr. Fernando explicava como o timing das refeições, a combinação específica de alimentos e principalmente o controle de um hormônio específico, o cortisol, podiam reverter completamente a resistência à insulina em muitos pacientes. Mas a parte que gelou a espinha de Pedro foi quando o médico disse: existe um protocolo simples, baseado em 3 pilares fundamentais, que pode normalizar a glicemia sem medicamentos em 60% dos casos de diabetes tipo 2. Mas ele vai contra quase tudo que vocês aprenderam sobre manejo da doença. Pedro assistiu ao vídeo 2 vezes consecutivas, fazendo anotações. Depois, procurou por outros conteúdos do mesmo médico. Encontrou mais de 50 vídeos,
todos explicando detalhadamente o que ele chamava de protocolo de reversão metabólica. O protocolo era controverso, porque contrariava várias orientações médicas tradicionais. Em vez de 6 pequenas refeições por dia, sugeria apenas 2 refeições em uma janela de 8 horas. Em vez de evitar completamente carboidratos, recomendava consumir tipos específicos em horários específicos. E tinha um componente sobre suplementação que nenhum dos médicos de Pedro havia mencionado. Pela primeira vez em meses, Pedro sentiu algo que havia esquecido como era: esperança. Pedro passou os 3 dias seguintes consumindo todo o conteúdo que conseguiu encontrar sobre o Dr. Fernando Silveira. Leu artigos científicos que o médico citava, procurou estudos sobre jejum intermitente e diabetes, investigou os mecanismos biológicos por trás da resistência à insulina. Sua formação em engenharia o ajudava a entender os conceitos técnicos, e pela primeira vez, as explicações faziam sentido. O diabetes tipo 2 não era uma sentença de morte que exigia controle perpétuo. Era um problema metabólico que poderia, teoricamente, ser resolvido atacando suas causas fundamentais. Mas Pedro sabia que Márcia ficaria preocupada se ele mencionasse que estava considerando algo que viu na internet. Decidiu pesquisar mais profundamente antes de compartilhar a descoberta. Encontrou o consultório do Dr. Fernando em São Paulo. Apenas 3 horas de viagem. Leu dezenas de depoimentos de pacientes que afirmavam ter revertido o diabetes seguindo o protocolo. Alguns eram claramente exagerados, mas outros eram detalhados, específicos, acompanhados de exames laboratoriais. O que mais impressionou Pedro foi um depoimento em vídeo de um homem chamado Roberto, de 52 anos, engenheiro como ele, que havia passado por uma trajetória quase idêntica. Diabetes diagnosticado aos 45, anos de medicamentos sem controle adequado, neuropatia, problemas de visão, depressão. Eu estava no mesmo lugar que você está agora, dizia Roberto no vídeo. Sem esperança, sem energia, sem perspectiva. Minha mulher estava cansada. Meus filhos tinham medo de mim. Eu era um morto-vivo. Roberto mostrava exames antigos. Glicemia descontrolada, hemoglobina glicada em 11,2% e exames recentes. Todos os números normais. Hemoglobina glicada em 5,1%. 100. Medicamentos. Não estou dizendo que foi fácil, continuava Roberto. Os primeiros 30 dias foram um inferno. Meu corpo estava viciado em açúcar, dependente de insulina artificial. Mas funciona. E funciona para quem tem coragem de confiar no próprio corpo. Pedro assistiu ao depoimento 5 vezes. Havia algo na voz de Roberto, na forma como ele falava, que soava genuíno. Não parecia uma propaganda ou um depoimento pago. Parecia a confissão de alguém que havia passado pelo mesmo inferno e encontrado uma saída. Na quinta-feira à noite, Pedro tomou uma decisão que mudaria tudo. Marcou uma consulta com o Dr. Fernando para a semana seguinte. Não contou para Márcia imediatamente. Sabia que ela ficaria cética e preocupada. Mas antes de viajar para São Paulo, Pedro decidiu fazer algo que não fazia há meses: rezar. Não era uma pessoa religiosa, mas naquele momento precisava de algo maior que ele mesmo. Ajoelhou-se ao lado da cama e, pela primeira vez desde a infância, pediu ajuda a Deus. Se existe uma saída, me ajude a encontrá-la. Se não existe, me dê forças para aceitar meu destino sem destruir minha família. Era uma oração simples, desesperada, mas sincera. Pedro não sabia se Deus estava ouvindo, mas sentia que precisava tentar mais uma vez antes de se entregar completamente. E talvez, apenas talvez, essa última tentativa fosse a que funcionaria. O consultório do Dr. Fernando era completamente diferente do que Pedro esperava. Nada de diplomas pomposos nas paredes ou equipamentos médicos intimidadores. Era um espaço acolhedor, com plantas, luz natural, poltronas confortáveis. Parecia mais um escritório de psicólogo do que de médico. Dr. Fernando tinha cerca de 50 anos, aparência saudável, energia vibrante. Cumprimentou Pedro com um aperto de mão firme
e o convidou para sentar numa poltrona em frente à sua mesa. Antes de conversarmos sobre protocolos ou tratamentos, disse o médico, quero que você me conte sua história, desde o primeiro sintoma até hoje. E quero que seja honesto sobre como você está se sentindo emocionalmente, não apenas fisicamente. Pedro contou tudo. Os primeiros sintomas que foram ignorados, o diagnóstico que o destruiu psicologicamente, os anos de medicamentos sem resultados, as complicações que foram aparecendo uma após a outra, a ferida infectada que quase resultou em amputação, a perda da empresa, a depressão que estava consumindo toda a família. Dr. Fernando ouviu em silêncio, fazendo anotações ocasionais. Quando Pedro terminou, havia lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Era a primeira vez que conseguia contar toda a história para alguém que realmente parecia entender o que ele estava passando. Pedro, disse o médico finalmente, você não está doente, você está intoxicado. A frase soou estranha. Pedro franziu a testa, confuso. Diabetes tipo 2 não é uma doença degenerativa incurável, como lhe disseram. É uma resposta adaptativa do seu corpo a um ambiente metabólico tóxico. Seu corpo está tentando se proteger, mas os métodos que está usando estão causando mais dano do que proteção. Dr. Fernando pegou uma folha de papel e começou a desenhar. Imagine que sua resistência à insulina é como um sistema de alarme que disparou e não consegue mais parar. Toda vez que você come, mesmo alimentos saudáveis, o alarme toca. Toda vez que você aplica insulina, o alarme toca mais alto ainda. Você está travado num ciclo vicioso. O médico explicou que o protocolo tradicional, múltiplas refeições, pequenas, medicamentos para baixar a glicemia, insulina artificial, na verdade perpetuava o problema em vez de resolvê-lo. É como se você estivesse numa banheira transbordando e, em vez de fechar a torneira, os médicos ficassem dando baldes para você esvaziar a água mais rápido. Pedro estava prestando atenção em cada palavra. Pela primeira vez em anos, alguém estava oferecendo uma explicação que fazia sentido para o caos que sua vida havia se tornado. O protocolo que desenvolvi funciona em 3 etapas, continuou o Dr. Fernando. Primeiro, paramos de estimular a produção de insulina desnecessária através do jejum intermitente. Segundo, desintoxicamos o fígado para que ele volte a processar a glicose adequadamente. Terceiro, ressensibilizamos as células à insulina através de uma combinação específica de nutrição e suplementação. O médico mostrou gráficos de outros pacientes, homens e mulheres com histórias similares à de Pedro, que haviam conseguido normalizar completamente seus exames em períodos que variavam de 2 a 6 meses. Mas preciso ser honesto com você, disse Dr. Fernando, olhando diretamente nos olhos de Pedro. Isso não é fácil. Seu corpo está viciado em glicose e insulina artificial. Os primeiros 30 dias serão como uma síndrome de abstinência. Você vai sentir fome intensa, irritabilidade, fadiga. Algumas pessoas desistem. Pedro sentiu algo que não sentia há meses: determinação. Doutor? Disse com a voz firme. Eu já toquei o fundo do poço. Não tenho mais nada a perder. Se existe uma chance, eu quero tentar. Dr. Fernando sorriu pela primeira vez durante a consulta. Então vamos começar segunda-feira, mas tem uma condição. Você precisa fazer isso sob supervisão médica. Vou acompanhar você semanalmente nos primeiros 2 meses. E você precisa ser radicalmente honesto comigo sobre como está se sentindo. Pode fazer isso? Pedro aceitou sem hesitar. Pela primeira vez em anos, sentia que tinha encontrado um aliado na guerra contra sua própria biologia. Mas ele ainda não sabia que a maior batalha estava apenas começando. Pedro decidiu não contar para a família sobre o novo protocolo até ter certeza de que funcionaria. Márcia já havia sofrido demais com suas expectativas frustradas, e as meninas não precisavam de mais uma fonte de ansiedade. Na segunda-feira, começou o que Dr. Fernando chamava de reset metabólico. A primeira fase era simples na teoria, mas brutal na prática. Jejum de 18 horas, com apenas uma janela de 6 horas para a alimentação.
Nada de medicamentos tradicionais, apenas suplementos específicos para suporte hepático e sensibilização à insulina. O primeiro dia foi terrível. Pedro acordou com fome intensa, mas só podia comer depois das 2 da tarde. Às 10 da manhã, estava suando frio, tremendo, com uma dor de cabeça lancinante. Sua glicemia estava em 180 miligramas por decilitro, alta, mas não perigosa. É normal, disse Dr. Fernando por telefone. Seu corpo está em pânico porque não está recebendo glicose externa a cada 3 horas. Ele vai começar a queimar gordura e a regular a produção própria de insulina. Aguente firme. Às 2 da tarde, Pedro comeu sua primeira refeição. Salada grande com abacate, salmão grelhado e uma pequena porção de batata doce. Nada de pães, massas, açúcares ou frutas doces. A comida parecia a coisa mais deliciosa que ele já havia provado na vida. Às 8 da noite, fez sua segunda e última refeição. Mais proteínas, vegetais, gorduras boas. Depois disso, jejum até as 2 da tarde do dia seguinte. A primeira semana foi um pesadelo. Pedro acordava todas as noites às 3 da madrugada com fome desesperadora. Sua mente fabricava desculpas elaboradas para apenas um biscoito ou só uma fruta. Ele abria a geladeira e ficava parado ali, travando uma guerra psicológica contra si mesmo. Márcia percebeu que algo estava diferente, mas Pedro dizia apenas que estava experimentando uma dieta nova. Ela ficou preocupada quando viu que ele havia parado com a insulina, mas Pedro garantiu que estava sob supervisão médica. No 7º dia, algo estranho aconteceu. Pedro acordou e, pela primeira vez em anos, não sentiu aquela fadiga pesada que o acompanhava todas as manhãs. Estava mais alerta, mais disposto. Sua glicemia matinal estava em 110 miligramas por decilitro. Não perfeita, mas muito melhor que os 280, 320 miligramas por decilitro dos meses anteriores. É o seu corpo aprendendo a produzir energia a partir da gordura corporal, explicou o Dr. Fernando na consulta semanal. Você estava viciado em glicose externa. Agora está se tornando metabolicamente flexível de novo. Na segunda semana, Pedro começou a perceber mudanças físicas. Perdeu 4 quilos, mas não da forma doentia como acontecia com os medicamentos. Era uma perda sólida, com mais energia e disposição. O formigamento nos pés diminuiu consideravelmente, mas o mais impressionante foi a mudança mental. A névoa cerebral que o acompanhava há anos estava se dissipando. Pedro conseguia se concentrar em tarefas por horas, sem se distrair, algo que não acontecia desde antes do diagnóstico. Na terceira semana, sua glicemia estava consistentemente entre 90 e 130 miligramas por decilitro. Sem medicamentos, Pedro media obsessivamente, não conseguindo acreditar nos números. Era como se seu corpo tivesse encontrado um equilíbrio que havia perdido há anos. Mas a 4ª semana trouxe o maior desafio. Pedro passou por algo que Dr. Fernando chamava de crise de cura. 3 dias de fadiga intensa, irritabilidade extrema, vontade avassaladora de desistir de tudo e voltar para os medicamentos. É o último suspiro da resistência à insulina, explicou o médico. Seu corpo está se rendendo finalmente. Aguente mais 3 dias. Pedro aguentou. E no 31º dia, acordou com uma sensação que havia esquecido completamente. Sentia-se normal. Não excelente, não eufórico, apenas normal. Como se seu corpo tivesse voltado a funcionar do jeito que foi projetado para funcionar. Mas a transformação estava apenas começando. No 2º mês, Pedro tomou uma decisão que assustou Márcia. Decidiu contar toda a verdade para a família. Reuniu todos na sala e explicou sobre Dr. Fernando, sobre o protocolo, sobre os resultados que estava obtendo. Mostrou suas planilhas de glicemia dos últimos 2 meses. Os números eram inegáveis. De uma média de 280 miligramas por decilitro, havia caído para uma média de 105 miligramas por decilitro, sem medicamento. Pedro, isso é perigoso, disse Márcia, claramente assustada. E se der errado? E se você entrar em coma? Márcia, respondeu ele calmamente.
Eu estou melhor agora do que nos últimos 5 anos. Olha para mim, realmente olha. E era verdade. Pedro havia perdido mais 8 quilos, mas parecia ter ganhado músculos. Seus olhos estavam brilhantes novamente. Ele se movia pela casa com energia, acordava cedo, sorria genuinamente. Era como se o homem que ela se apaixonara 20 anos atrás tivesse ressuscitado. Ana Beatriz, sempre prática, pediu para ver os exames médicos. Pedro mostrou os laboratórios de 3 meses atrás e os mais recentes. A diferença era espetacular. Não apenas a glicemia, mas colesterol, triglicérides, marcadores inflamatórios. Tudo havia normalizado. Larissa, inicialmente cética, percebeu que o pai estava realmente diferente. Ele voltou a interessar-se pelas atividades dela, ajudava com lição de casa, fazia piadas bobas como antigamente. A tensão constante que dominava a casa nos últimos anos estava se dissolvendo. No terceiro mês, Pedro fez algo que não conseguia fazer há 2 anos. Dirigiu até o escritório para visitar Marcos. Não para trabalhar, mas para mostrar que estava bem, que havia encontrado uma solução. Marcos mal reconheceu o amigo. Pedro estava radiante, falando com entusiasmo sobre metabolismo, jejum intermitente, sensibilização à insulina. Era como conversar com um cientista apaixonado por sua descoberta. Pedro, eu não entendo nada disso que você está falando, disse Marcos rindo, mas posso ver que você está completamente diferente, como se tivesse voltado de entre os mortos. Pedro sorriu. É exatamente assim que me sinto. Naquele mesmo mês, algo milagroso aconteceu com sua visão. Durante um exame de rotina, o oftalmologista ficou confuso com os resultados. As hemorragias retinianas haviam parado completamente. Não apenas parado. Algumas estavam cicatrizando. Nunca vi nada assim, disse o médico. É como se o processo de deterioração tivesse sido completamente interrompido. O que você está fazendo de diferente? Pedro explicou sobre o protocolo. O oftalmologista, inicialmente cético, pediu para ver os exames de glicemia. Quando viu os números, sua expressão mudou completamente. Senhor Pedro, o senhor conseguiu algo que considero quase impossível. Reverteu um diabetes tipo 2 avançado sem medicamento. Isso vai contra tudo o que aprendi na faculdade. Mas os resultados são inegáveis. No quarto mês, Pedro estava completamente livre de medicamentos. Sua hemoglobina glicada havia caído de 11,8% para 5,4%, valores de uma pessoa completamente saudável. Ele havia perdido 18 quilos de gordura e ganhado massa muscular. A neuropatia havia regredido em 80%. Sua libido voltou completamente. Mas o mais importante, Pedro havia recuperado sua dignidade. Voltou a se sentir como o homem que sempre foi. Alguém capaz de resolver problemas, de cuidar da família, de ter controle sobre a própria vida. Márcia comentou uma noite que se sentia como se tivesse seu marido de volta, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Pedro voltou a sonhar com o futuro, a fazer planos, a rir genuinamente. E foi exatamente nesse momento que ele decidiu que precisava ajudar outras pessoas a encontrar o mesmo caminho. No sexto mês, Pedro estava completamente transformado. Seus exames eram de um homem de 30 anos saudável. Havia voltado a trabalhar, não como sócio da antiga empresa, mas como consultor independente. Tinha mais energia e clareza mental do que nos últimos 10 anos, mas algo havia mudado profundamente em seus valores. Pedro não queria apenas voltar à vida que tinha antes, queria usar sua experiência para ajudar outras pessoas que estavam passando pelo mesmo inferno que ele havia vivido. Começou participando de grupos de diabéticos no Facebook, compartilhando sua experiência de forma discreta. As reações eram sempre as mesmas. Incredulidade inicial, seguida de interesse desesperado, depois uma enxurrada de perguntas. Pedro percebeu que existiam milhares de pessoas na mesma situação que ele havia estado, presas num ciclo de medicamentos ineficazes, perdendo a esperança, se preparando para uma vida de limitações e complicações crescente. Decidiu criar um canal no YouTube para documentar sua jornada, não para vender nada ou promover milagres, mas para mostrar que existia uma alternativa baseada em ciência real. Seus primeiros vídeos eram simples, gravados com o celular na sala de casa, mas eram
honestos e detalhados. Meu nome é Pedro, dizia em seu primeiro vídeo. Há 8 meses, eu estava com retinopatia diabética, neuropatia avançada, prestes a perder dedos do pé por uma infecção. Hoje, meus exames são normais e não tomo nenhum medicamento. Vou contar exatamente como isso aconteceu. O canal cresceu organicamente. Pedro recebia mensagens de pessoas do Brasil inteiro, algumas chorando de emoção ao descobrir que existia esperança, outras compartilhando suas próprias histórias de sofrimento. Uma mensagem em particular o marcou profundamente. Era de uma mulher chamada Sandra, de 54 anos, que estava na mesma situação que Pedro havia estado. Diabetes descontrolado, complicações crescentes, família sofrendo junto. Pedro, escrevia ela, seu vídeo me deu a primeira esperança real que sinto em anos. Mas tenho medo. E se não funcionar comigo? E se eu for diferente? E se for tarde demais? Pedro respondeu pessoalmente, contando toda a sua história, inclusive as partes mais difíceis. Ofereceu apoio emocional e indicou o Dr. Fernando. 6 meses depois, Sandra enviou uma foto de seus exames normalizados, junto com uma mensagem: "Você salvou minha vida." Pedro percebeu que havia encontrado seu verdadeiro propósito. Não era apenas melhorar sua própria saúde, mas usar sua experiência para ajudar outras pessoas a encontrar o mesmo caminho. Começou a estudar profundamente sobre metabolismo, nutrição funcional, reversão de diabetes, não para se tornar médico, mas para entender completamente o que havia acontecido com ele e poder explicar de forma clara para outras pessoas. Márcia, que inicialmente ficava preocupada com o tempo que ele dedicava ao canal, começou a entender que aquilo havia se tornado mais do que um hobby. Era uma missão de vida. "Você está diferente", disse ela uma noite. "Não apenas mais saudável. Você tem uma luz nos olhos que não via há anos. É como se tivesse encontrado seu lugar no mundo." Pedro sabia que ela estava certa. Sua experiência com o diabetes, por mais dolorosa que tivesse sido, havia lhe dado algo valioso: empatia profunda por pessoas que sofrem e conhecimento prático sobre como reverter uma condição que a medicina tradicional considera irreversível. Mas a maior transformação ainda estava por vir. E ela aconteceria exatamente onde tudo havia começado. Pedro está sentado na beira da cama, às 3 da madrugada, segurando nas mãos o mesmo aparelho medidor de glicemia. Mas agora, 1 ano depois, tudo é diferente. Seus dedos não tremem, não há medo no ar. Apenas gratidão silenciosa. O visor digital acende. 89 miligramas por decilitro. Ele sorri, guardando o aparelho na gaveta. Não precisa mais medir 3 vezes para acreditar. Não precisa mais viver obcecado por números. Seu corpo encontrou o equilíbrio que parecia impossível 12 meses atrás. Márcia se mexe na cama, ainda dormindo. Pedro observa o rosto dela, relaxado, sem aquelas linhas de preocupação que carregou por anos. Toda a família havia se curado junto com ele, não apenas do medo da doença, mas da sensação de impotência que havia dominado suas vidas. Ele se levanta silenciosamente e vai até a janela. A cidade dorme lá fora, mas Pedro sente uma energia tranquila correndo pelo corpo. Energia que havia esquecido que existia. Energia de um homem que havia enfrentado sua maior batalha e vencido. Seu celular vibra discretamente. É uma mensagem no canal do YouTube. "Pedro, sou médico há 30 anos e estava cético sobre seu protocolo, mas resolvi testar comigo mesmo. Sou diabético há 15 anos. Em 3 meses, normalizei completamente meus exames. Obrigado por compartilhar sua experiência. Dr. Marcelo, Recife." Pedro lê a mensagem e sente aquela sensação familiar de propósito cumprido. Nos últimos 12 meses, seu canal havia ajudado mais de 500 pessoas a reverter o diabetes tipo 2. Não era apenas sobre números ou exames, era sobre devolver dignidade, esperança, futuro. Ele caminha pela casa que quase perdeu, observando detalhes que havia deixado de notar durante os anos de doença. As fotos da família na parede, os móveis que ele e Márcia escolheram juntos, o jardim que sempre quis cuidar melhor. Tudo estava ali, esperando que ele voltasse a viver de verdade.
Ana Beatriz havia se formado com honra e conseguido um emprego excelente. Larissa estava no último ano do colegial, saudável e feliz, sem mais sinais de ansiedade. Marcos havia voltado a procurá-lo para novos projetos. A vida havia se recomposto de uma forma que parecia impossível durante os anos mais sombrios. Pedro volta para a cama, mas antes de deitar, para no banheiro e olha para o espelho. O homem que o encara de volta é completamente diferente daquele que havia tocado o fundo do poço um ano atrás. Não apenas fisicamente, mais magro, mais forte, mais saudável, mas principalmente nos olhos. Havia luz ali, onde antes só existia resignação. Ele sussurra para seu próprio reflexo: obrigado por não desistir. 6 meses. Depois, Pedro está de volta ao mesmo hospital onde quase perdeu os dedos do pé. Mas desta vez, não como paciente. Foi convidado para dar uma palestra para diabéticos recém-diagnosticados, parte de um programa de educação que o Dr. Fernando havia criado. A sala está cheia. 30 pessoas, idades variadas, todas com a mesma expressão que Pedro reconhece perfeitamente. Medo misturado com desespero. Casais se abraçando, filhos preocupados acompanhando pais idosos, pessoas sozinhas tentando processar. Um diagnóstico que parece uma sentença de morte. Pedro começa sua apresentação mostrando uma foto sua de 2 anos atrás. Magro demais, olhar vazio, aparência de doente terminal. A plateia fica em silêncio. Esta pessoa estava morta por dentro, diz Pedro. Havia perdido a esperança, a dignidade, a vontade de lutar. Achava que sua vida tinha acabado aos 48 anos. Depois, mostra uma foto recente, saudável, forte, sorrindo genuinamente ao lado da família. Esta é a mesma pessoa, 2 anos depois, sem medicamentos, sem complicações, com exames completamente normais. Pedro conta sua história completa. Não omite nada, nem a humilhação de desmaiar em público, nem os momentos em que considerou desistir da vida, nem o medo de perder partes do corpo, mas também conta sobre a descoberta, sobre a transformação, sobre a vida que reconstruiu. Não estou aqui para vender milagres, diz com sinceridade. Estou aqui para dividir esperança baseada em ciência real. Diabetes tipo 2 não é uma sentença de prisão perpétua.